Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui ministrando essa palestra, parabenizar a Patrícia Arraes pela organização de um evento de qualidade online e tão oportuno no momento atual. Meu tema é alterações metabólicas no câncer e eu sou a professora Wilza Pérez, professora do Instituto de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Podemos observar na pirâmide da caquexia que a caquexia apresenta duas características bastante marcantes: a redução da ingestão e as alterações metabólicas. Com o progresso da caquexia, nos estágios de pré-caquexia, caquexia e caquexia refratária, fica mais presente as alterações no metabolismo lipídico, de carboidrato, de proteína e energético. Vamos nos ater primeiro às mudanças no metabolismo energético no câncer. Sempre que houver um aumento no gasto energético e redução de ingestão, esse paciente irá perder peso. Relembrando os componentes do gasto energético, nós temos que a maior parte, 60% a 75%, é composto pelo gasto energético em repouso, 10% pela termogênese induzida pela dieta e de 15% a 30%, uma faixa altamente variável, para as atividades diárias e as atividades físicas, o que vai depender da intensidade do exercício. Então, qual componente do gasto energético está alterado e irá resultar em perda de peso no câncer? A resposta metabólica ao câncer ela é altamente variável, mas, de um modo geral, os estudos mostram que o gasto energético tem um comportamento hipermetabólico. O gasto energético ainda permanece uma incógnita para muitos tipos de tumores e cada vez mais observa-se que ele depende do tipo de tumor e da localização desse tumor. Essa é uma meta-análise onde foram comparados 1.453 pacientes com câncer e 1.145 pacientes controle. E quando observamos o gráfico de floresta, observamos um aumento do gasto energético de repouso no paciente com câncer. E esse aumento do gasto energético de repouso, ele foi mais observado nos tumores de alta demanda metabólica, por exemplo, cérebro e fígado. Então, quando compara-se o paciente com câncer com o paciente com gasto energético de repouso, um indivíduo saudável, nós observamos uma diferença média equivalente a 230,87 quilocalorias por massa livre de gordura ao dia, bastante representativo. Porém, existem tumores que têm um comportamento normometabólico. Esse estudo ele demonstra o gasto energético em mulheres com câncer de mama. E ele demonstra que as mulheres com câncer de mama apresentaram um gasto energético similar às mulheres saudáveis. Inclusive, os autores recomendam que se utilize, então, a fórmula de bolso de 25 quilocalorias por quilo de peso ao dia para o cálculo das necessidades energéticas dessas pacientes. De fato, quando a gente observa os determinantes do gasto energético no câncer, nós observamos que dos 5 determinantes, 3 estão aumentados no paciente oncológico. O metabolismo tumoral, consumindo de 5 a 1.000 quilocalorias por dia, a metástase hepática ou mesmo a hepatomegalia, aumentando o gasto energético de repouso, e a presença, cada vez crescente, de tecido adiposo marrom, que aumenta o gasto energético em torno de 200 quilocalorias quando ele é ativado. No entanto, com relação ao gasto energético total, nós temos que o componente atividade física, gasto com atividade física, está reduzido, uma vez que esse paciente encontra-se mais acamado, e o efeito termogênico da dieta também encontra-se reduzido, já que esse paciente apresenta redução da ingestão. De fato, esses são os resultados do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica, que eu participei em parceria com o INCA. Foi um levantamento nacional com 4.783 pacientes. E dos 3 sintomas de maior impacto nutricional, nós encontramos representando a anorexia, o vômito e a dificuldade de deglutição. Então, vamos nos ater um pouco à síndrome da caquexia e anorexia. Lembrando que a anorexia ela vai ser uma interferência no núcleo hipotalâmico.
nós temos duas classes principais de neurônios envolvidos na regulação do apetite. No aumento da ingestão, nós temos o neuropeptídeo Y, que é um potente estimulador de ingestão, assim como o peptídeo relacionado ao gene AGOT. Como inibidor do apetite, nós temos o pró-opiomelanocortina e o transcrito regulado pela cocaína e anfetamina. Então, no câncer, nós observamos uma persistente ativação do sistema anorexigênico PONC, portanto, retirando o apetite, e uma supressão da atividade de um potente sistema orexigênico, que é o neuropeptídeo Y e o gene AGOT. Isso é causado pela inflamação no câncer. A inflamação crônica no câncer, ela ativa as citocinas, e as citocinas agem a nível hipotalâmico. Vamos falar agora do metabolismo dos carboidratos no câncer. É, sem dúvida, o mais estudado e o mais discutido na literatura. O consumo elevado de glicose, ele é um dos principais fenótipos da célula maligna. As células tumorais, elas são capazes de captar de 10 a 50 vezes mais glicose em relação às células normais não transformadas. Isso é observado desde 1920, quando o órgão observou que tecidos e células tumorais incubadas in vitro produziam uma grande quantidade de lactato a partir de glicose, mesmo em condições normais de oxigênio atmosférico. Observa-se, então, que muitos tumores têm alta taxa de glicólise, independente do seu suprimento de oxigênio ser adequado. Relembrando o metabolismo dos carboidratos em célula sadia, nós temos que o metabolismo oxidativo da glicose normalmente ocorre em 3 estágios: a via glicolítica, na mitocôndria o ciclo de Krebs e, posteriormente, a cadeia transportadora de elétrons. Numa célula normal, normalmente a glicose perpassa pelas 3 fases, né? Como vemos aqui na primeira figura, a glicose, sofrendo a glicólise, dando origem ao piruvato, posteriormente indo para o ciclo de Krebs, né? Ou o ciclo do ácido tricarboxílico, né? E sofrendo a fosforilação oxidativa. No entanto, na célula cancerígena, ocorre uma priorização para a glicose ser metabolizada pela via glicolítica, evitando, então, o ciclo de Krebs. Então, o metabolismo pelo ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, associado à fosforilação oxidativa, é capaz de fornecer 15 vezes mais ATPs quando comparado à via glicolítica, uma vez que fornece 38 ATPs e a via glicolítica somente 2 ATPs. Podemos confirmar esse fenótipo no PET-scan, que é um exame de imagem que utiliza uma substância radioativa, que é uma glicose marcada, para rastrear as células tumorais no organismo. Esse exame baseia-se na alta captação de glicose pelas células tumorais. Então, nós vemos aqui na figura que a glicose injetada ela foi intensamente mais captada pelas células malignas, aqui na cor mais clara, brilhando, né? Uma cor mais clara. O Warburg, em 1924, defendia que a glicólise é uma propriedade universal do câncer. E, inclusive, ele alegava que isso podia ser a sua principal causa. Hoje em dia, nós temos evidências unindo as duas teorias. O câncer é uma doença genética causada por acúmulo de mutações, no entanto, acompanhado por importante desarranjo bioenergético, favorecendo, assim, o crescimento tumoral. Então, essa desregulação energética é tão importante que ela foi incluída nas marcas do câncer pela Fundação de Pesquisa do Câncer em 2018. Agora nós vamos ver a relação da glicólise com o fator induzido por hipóxia. Em condições de normóxia, ou seja, em condições de concentração normal de oxigênio, o HIF, o fator induzível por hipóxia, ele vai ser destruído e ele vai ter uma meia-vida de somente 5 minutos. No entanto, em condições de hipóxia, ele é ativado. E uma vez ativado, ele vai iniciar a transcrição de vários genes que vão favorecer o crescimento do tumor.
Mas não é somente a hipóxia que ativa o HIF no câncer. Ele também pode ser ativado em normóxia por mutação de genes supressores tumorais e por ativação de uma via proliferativa bastante importante, que é a fosfatidil-inositol 3-quinase. Quais são as respostas celulares mediadas pelo fator induzível por hipóxia? Primeiro, um aumento da atividade da glicólise, da via glicolítica, na célula tumoral. O HIF, ele aumenta a transcrição da enzima piruvato, desidrogenase quinase, que aqui está como PDK na figura, que restringe a entrada do piruvato no ciclo de Krebs. Então, nós vemos a glicólise ali na figura, chegando até piruvato. No entanto, ocorre um bloqueio, né, da entrada do piruvato no ciclo de Krebs, dando continuidade, então, às etapas seguintes oxidativas da glicose. Além disso, o fator induzível por hipóxia, ele aumenta a transcrição de enzimas que regulam a glicólise. Então, nós temos todas as etapas da glicólise altamente reguladas, favorecendo, então, a oxidação da glicose por essa via, de maneira completa até chegar a lactato. Qual é a vantagem, então, para a célula tumoral em reduzir a respiração mitocondrial, em bloquear a etapa de entrada do piruvato no TCA? Reduzir a produção de espécies reativas de oxigênio mitocondrial, reduzir a injúria de espécies reativas de oxigênio. Com isso, aumentar a sobrevida da célula maligna. O fator induzível por hipóxia, ele também tem um papel importante nos transportadores de glicose. Ele ativa genes codificadores do GLUT1 e GLUT3. O GLUT1 e o GLUT3 são dois importantes transportadores de membrana da glicose. Uma vez que eles estejam ativados, mais glicose eles vão captar da circulação, consequentemente, aumentando a atividade da via glicolítica, gerando mais lactato para a célula tumoral. Além disso, o fator induzível por hipóxia está associado à formação de novos vasos sanguíneos na célula tumoral, ao mecanismo conhecido como angiogênese. A célula tumoral ela vai crescendo e, com isso, ela se distancia do suprimento vascular do indivíduo. Então, quando ela normalmente está com uma distância maior que 100 micrômetros, começa, então, a ativar o fator induzível por hipóxia, que irá ativar alguns fatores de crescimento endoteliais, como vemos aqui na figura. Em especial representado pelo VEGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial. Então, esses vasos sanguíneos, eles crescem para dentro do tumor, o que é um mecanismo bastante importante para oxigenação e levar nutrientes para essa célula tumoral. Então, uma vez que o HIF aumente a angiogênese, ele, consequentemente, está aumentando a proliferação de células endoteliais, está aumentando a vasodilatação e a permeabilidade vascular nessa célula tumoral. A angiogênese é também um mecanismo bastante importante para permitir que essa célula tumoral no futuro promova invasão e metástase. Vamos olhar o papel do lactato tumoral. Lembrando que na via glicolítica a glicose vai chegar a lactato como produto final. Então, como essa via glicolítica é bastante utilizada pela célula tumoral para a produção de energia e produz só 2 ATPs, né? A cada molécula de glicose. Então, nós temos aí uma via bastante ativa com grande produção de lactato. Atualmente, o lactato é conhecido como uma molécula multifuncional no câncer. Isso porque ele aumenta a angiogênese, estimula, ele aumenta o escape da imunovigilância do organismo do indivíduo, das células tumorais, né? Ele aumenta a quimiorresistência, e é capaz de aumentar a metástase. Como é que ele aumenta a metástase? Uma vez que a célula tumoral produza muito lactato, ela exporta esse lactato para o meio extracelular, diminuindo o pH no meio extracelular. Isso facilita a motilidade da célula tumoral, acidificando o meio externo, promovendo, então, a metástase.
O lactato atualmente também é conhecido como um modulador do sistema imune do câncer, e ele modula negativamente, ou seja, ele inibe as células natural killer e os linfócitos T infiltrantes de tumor, CD4 e CD8, que são dois mecanismos de defesa bastante importantes contra a célula tumoral, porém encontram-se inibidos. O lactato contribui nesse papel. No entanto, o lactato tem um papel de aumentar a atividade dos linfócitos T reguladores, que tem um papel imunossupressor. Além disso, ele aumenta os macrófagos infiltrantes de tumor. Esses macrófagos associados a tumores, conhecido pela sigla TAM, são recrutados da circulação e atraídos para a região tumoral por quimiocinas derivadas do tumor. Localiza-se na interface tecidual tumoral. Então, os macrófagos associados a tumores, eles são recrutados da circulação e atraídos para a região tumoral por quimiocinas derivadas do tumor. Eles normalmente se localizam na interface tecidual tumoral, perto das próximas regiões de hipóxia. Esses macrófagos, eles são ativados pelas células tumorais, liberando fatores de crescimento, enzimas proteolíticas, citocinas e mediadores inflamatórios. E o resultado são que esses macrófagos associados a tumores interagem com a célula tumoral, favorecendo a célula tumoral, modificando a matriz extracelular por produção de fatores de crescimento fibroblasto 1, TGF-beta e metaloproteinases, e com isso facilita a invasão e metástase. Nesse artigo, fibroblastos associados ao câncer, como eles contribuem para a metástase? Foi a pergunta do autor. Ele coloca essa figura bastante interessante, onde nós vemos as células tumorais, abaixo ali das células epiteliais normais, e em torno delas os fibroblastos associados a tumores, né, na sigla CAF. Esses fibroblastos, eles vão secretar fatores de crescimento, vão remodelar a matriz extracelular, modulando então o crescimento, a sobrevivência e a invasão dessa célula tumoral. Então, nós temos a fala aqui desses autores que colocam que as células imunes, elas podem rejeitar tumores, por um lado, produzindo as citocinas antitumorais e diretamente destruindo essas células tumorais, mas algumas vezes essas células elas podem ser recrutadas e escravizadas pelas células tumorais para auxiliar a sua progressão. Então, podemos fazer uma analogia aí com o Jano, o mito romano de duas fases, que representa, então, a transição, a mudança. E quais as vantagens da glicólise para o tumor? Primeiro, é a interface entre a glicólise e a síntese de nucleotídeos. As células tumorais, ela tem uma alta especificidade para utilizar a glicose no ciclo da pentose. Então, nós vemos aqui na figura a glicose 6-fosfato, que é metabolizada até ribose 5-fosfato, então fazendo parte do ciclo da pentose. E o ciclo da pentose vai ter como produto final biomoléculas bastante importantes para a célula tumoral, que é o NAD, o FAD, o ATP, RNA e DNA. Então, para que a célula tumoral precisa desses nucleotídeos? Precisa ativar a via do ciclo da pentose? Para a produção principalmente de DNA e RNA, porque isso vai possibilitar às células tumorais a síntese de purina e purimidina de novo e capacitar essas células para uma rápida proliferação, independente do suprimento de oxigênio celular. A glicólise também tem uma interface com a síntese de lipídios. A síntese de lipídios, ela está aumentada na célula tumoral, isso porque a célula tumoral precisa sintetizar lipídios para fosfolipídios de membrana, para dar conta das células novas que estão em proliferação, assim como para a produção de ecoisanoides e de sinalizadores celulares. Então, a maior parte dos carbonos para a síntese da glicose, ela é derivada, para a síntese, desculpa, de ácidos graxos, ela é derivada da glicose. Então, nós vemos aqui o acetil-CoA, dando origem ao citrato. O citrato, então, ele sai por meio do transportador SIC, que tem sua expressão aumentada nas células cancerígenas.
uma vez no citosol, o citrato vai dar origem ao ácido graxo, e esse ácido graxo, como já dito, vai ser muito utilizado para a síntese de novas membranas. Então, quais as vantagens da via glicolítica para o tumor? Essa via glicolítica irá possibilitar a célula tumoral a proliferar em hipóxia, ou seja, independente da concentração de oxigênio, a célula irá manter a sua taxa proliferativa alta. Além disso, é uma via de rápida produção de energia, uma vez que a glicólise tem poucas etapas, diferente da via oxidativa de 3 etapas, incluindo o ciclo do ácido tricarboxílico e da fosforilação oxidativa, que tem muito mais etapas. Favorece a biossíntese de nucleotídeos e lipídios. Então, nós vemos que a glicólise é substratos importantes e a glicólise tem uma interface com a biossíntese dessas duas classes de biomoléculas. Além disso, a via glicolítica evita a via da fosforilação oxidativa, evita a metabolização mitocondrial e, com isso, diminui as espécies reativas de oxigênio, o que é bastante interessante para a célula tumoral, porque aumenta a sua sobrevida. E a alta atividade glicolítica leva a uma alta concentração de lactatos e os hidrogênios, que irá facilitar a invasão e a metástase para essa célula tumoral, como nós vimos anteriormente. Então, aqui nós resumimos as principais vantagens da via glicolítica pela célula tumoral, facilitando assim seu crescimento, desenvolvimento e progressão. Muito obrigada.